Oi, pessoal! Nessa videoaula a gente vai falar de estudos de não inferioridade. Tem alguns conceitos importantes que eu menciono aqui, mas não explico de um jeito aprofundado, porque eles foram bem esmiuçados na monitoria de ensaios clínicos que também tem aqui no canal, então eu recomendo vocês verem ela antes. Nessa videoaula eu vou falar sobre a base teórica dos estudos de não inferioridade, sobre como interpretar os resultados com enfoque nos gráficos e no valor P, e fazer um resuminho no final. Se quiserem pular alguma parte, entre parênteses está o momento em que cada parte começa. Vamos começar com esse exemplo sobre apendicite. Existe uma dúvida se o tratamento com antibióticos não seria tão bom quanto a apendicectomia para tratar aquelas apendicites que uma tomografia mostrou que não tem complicações, ou seja, não tem perfuração. Eu não estou inventando, essa dúvida existiu, foi estudada e os resultados foram publicados no JAMA em 2015. Mas voltando ao exemplo, já se sabia, claro, que a cirurgia funcionava muito bem para curar qualquer tipo de apendicite. E se sabia que os antibióticos não funcionavam tão bem quanto, mas os autores se perguntavam, considerando que sempre existe risco cirúrgico e que alguns casos, tipo aqueles que chegam no hospital sem complicações, sem supuração, não vão necessariamente precisar de cirurgia, será que o antibiótico, apesar de ser um pouco pior para os casos em geral, não é bom o suficiente para os casos não supurados? O jeito que os autores decidiram esclarecer essa dúvida foi com um ensaio de não inferioridade. Então, eles estipularam um delta, ou uma margem de não inferioridade, de 24%. Isso significa que eles iriam tolerar uma diferença de até 24% entre as taxas de sucesso dos antibióticos e da cirurgia, para poder concluir que o tratamento com antibióticos é não inferior à apendicectomia. Vamos falar um pouco sobre o tal do delta, então. Vocês podem ver ele na literatura sendo chamado tanto de delta quanto de margem de não inferioridade, são sinônimos. E ele é a diferença máxima de tamanho de efeito, qualquer que seja o tamanho de efeito que os autores escolheram, pode ser taxa de sucesso terapêutico, incidência de morte, de complicações, não importa. Que os autores estão dispostos a tolerar para concluir que existe não inferioridade. Ou seja, se a diferença for maior que o delta, a gente conclui que existe inferioridade. Agora, a questão mais importante do delta é que ele precisa ser justificado. Por que será que os autores daquele estudo de apendicite decidiram que eles iam tolerar até 24% a menos de cura? A escolha do delta precisa ser explicada no artigo. Foi baseada em alguma literatura? Em um consenso de experts? Em algum cálculo de custo-benefício? Porque se não for justificada, não temos como saber se a margem não foi escolhida por conveniência, para garantir um resultado positivo que é mais fácil de publicar. Essa é uma questão metodológica tão central dos estudos de não inferioridade que ela é o foco dos guidelines do consórcio, então sempre confiram se a justificativa do delta está no texto. Mas então tá, desde que seja devidamente estabelecida e justificada a margem de não inferioridade, o que podemos comparar nesses estudos? Basicamente qualquer coisa. Esses estudos podem testar, como no exemplo da apendicite, um procedimento versus uma medicação. Podem testar duas estratégias medicamentosas, como esse estudo comparando linezolida versus Bactrim com rifampicina para tratar Staphylo aureus resistente à meticilina. Pode testar duas estratégias de prevenção diferentes, como esse estudo que deu suco de cranberry para um grupo de mulheres e antibióticos para outro, para ver se os grupos tinham incidências parecidas de infecção urinária. Em teoria, a gente poderia inclusive testar dois testes diagnósticos diferentes. Mas o que vocês vão ver com mais frequência é uma comparação de dois tratamentos, um já bem estabelecido na literatura e um tratamento alternativo para a mesma doença que a princípio tem alguma vantagem. Pode ser menos risco, como no caso da apendicite, menos efeitos colaterais, menor custo, enfim, e que justificaria o uso do tratamento alternativo, apesar de ele não ter eficácia consideravelmente maior que a do tratamento usual. Em algumas situações, pode ser inclusive antiético testar alguma coisa contra placebo, se já se sabe que existe uma intervenção que funciona bem para a doença sendo estudada. É mais motivo para comparar o tratamento alternativo com o usual em um ensaio de não inferioridade. Às vezes nem se faz braço do estudo com o tratamento usual. Se o tratamento usual foi tão extensivamente estudado que se sabe com muita precisão qual é o tamanho de efeito, você pode até comparar o tratamento alternativo com o tamanho de efeito histórico que se tem do tratamento usual, sem nem incluir um braço de tratamento usual no ensaio clínico. Independente se o estudo é de superioridade ou de não inferioridade, para valorizar os achados do estudo a gente tem que saber se ele tem validade interna ou não. E alguns dos critérios que a gente usa para verificar a validade interna na não inferioridade são exatamente iguais aos que a gente usa nos de superioridade. Ou seja, também tem que procurar se a população do estudo é parecida com a população que seria submetida à intervenção do teu estudo, ou seja, se ela é representativa. Também tem que procurar se a randomização foi bem feita, tem que ver se houve um cegamento adequado, etc. Mas também tem algumas características que podem comprometer a validade interna que vocês só vão ver em estudos de não inferioridade. Às vezes, o tratamento usual é administrado de uma forma subótima, ou seja, às vezes ele é dado em dose menor da que se comprovou que funciona.
Também pode acontecer de a via de administração escolhida ser menos potente do que a que costuma ser utilizada. Por exemplo, uma medicação costuma ser dada via intravenosa, no estudo é administrada por via oral. Ou então o tempo de seguimento dos pacientes é relativamente curto, e o que parece que é uma diferença pequena no final de um estudo curto, acaba sendo uma diferença grande quando testamos no tempo de seguimento adequado. Já que o mais comum é que vocês vejam o método de não inferioridade aplicado em ensaios clínicos, eu vou explicar a interpretação dos resultados nesse modelo, mas não esqueçam que a não inferioridade pode ser aplicada a qualquer tipo de estudo. Vamos começar pensando no gráfico clássico de um ensaio clínico de superioridade. No eixo X, a gente vê o tamanho de efeito escolhido, digamos que seja o risco relativo de cura. Normalmente a gente procura o quê? Que o intervalo de confiança não encoste e não tenha intersecção com a linha da nulidade, a linha que indica a ausência de diferença entre as intervenções. No caso do risco relativo, a nulidade é igual a 1. Então, se eu encontrar o resultado ali de cima, no meu estudo, eu concluo que a intervenção é superior ao controle. Se eu encontro o resultado ali de baixo, eu concluo que a intervenção é inferior ao controle. E se eu encontrar o resultado do meio, pode ser que não exista nenhuma diferença ou que o meu estudo não teve poder suficiente para encontrar a diferença. Já no gráfico dos estudos de não inferioridade, como a gente comentou antes, a comparação normalmente é entre o tratamento usual e algum tratamento alternativo. Se esse fosse um gráfico de superioridade, a gente procuraria resultados para a direita da linha da nulidade para comprovar a superioridade do tratamento alternativo e para a esquerda dela para comprovar que o tratamento usual é melhor. Mas esse é um estudo de não inferioridade, então o ponto de referência não é a nulidade e sim o delta. Se o resultado fica para a direita do delta, encontramos não inferioridade. Vamos pensar em alguns exemplos. Se eu fiz um ensaio clínico de não inferioridade e encontrei um dos 3 resultados ali de cima, eu posso concluir o quê? Que eu encontrei não inferioridade, porque não tem dúvida que o resultado está dentro da margem de não inferioridade. E se eu encontrar o resultado do meio? Daí penso que ou o tratamento alternativo não é não inferior, ou que faltou poder na análise. E se eu achar o resultado de baixo, que eu concluo? Que o tratamento alternativo é inferior. Qual é o problema dessa abordagem? Se a gente começa com um tratamento usual, que a gente sabe que é muito eficaz, e prova que um tratamento alternativo é não inferior, algum estudo depois desse pode usar o tratamento alternativo como tratamento usual, porque afinal os estudos concluíram que ele é uma possibilidade plausível para o tratamento da doença X. E usando o tratamento alternativo 1 como tratamento usual, eu posso provar não inferioridade do tratamento alternativo 2. Talvez exista até um terceiro estudo que mostre que o tratamento alternativo 3 é não inferior ao tratamento alternativo 2. Vocês veem porque isso pode ser um problema, né? É possível que o tratamento alternativo 2 ou 3 exceda a margem de não inferioridade do tratamento usual lá do primeiro estudo e que a gente não se dê conta. Esse é outro motivo pelo qual é importante que fique claro de onde vem a escolha do delta de cada estudo. Mas vamos voltar para a interpretação dos gráficos. Essa é a forma mais intuitiva, eu acho, de representar um resultado de não inferioridade, com os intervalos de confiança relativos ao delta. Agora vamos ver algumas outras variações desse gráfico que vocês podem encontrar por aí. Às vezes, um estudo de não inferioridade se chama de estudo de equivalência. Isso é porque, em vez de escolherem um delta, eles escolhem 2 deltas. Somente se os resultados ficarem dentro da faixa dos 2 deltas, se conclui que as intervenções são não inferiores ou equivalentes. Se alguma fica acima do delta superior, ela é uma intervenção superior, e se alguma fica abaixo do delta inferior, ela é considerada inferior. Na teoria, é isso que um estudo de equivalência significa. Na prática, vocês vão ver que muita gente usa não inferioridade e equivalência como sinônimos na literatura, então não se apeguem muito a essa nomenclatura. Outra coisa que vocês podem ver por aí é um eixo X com desfecho indesejável ou ruim, como a mortalidade. Até agora, todos os exemplos que eu mostrei foram de desfechos desejáveis, como taxa de cura. Quanto maior a taxa de cura, melhor, então quem fica acima de um número X do desfecho desejável era não inferior. A única coisa que muda quando o desfecho é considerado indesejável é que ficar abaixo do delta é melhor. Então a região abaixo do delta é considerada de não inferioridade. Toda essa explicação foi só para dizer que não dá para memorizar o significado do gráfico pensando no que fica para a direita significa uma coisa e o que fica para a esquerda significa outra, porque isso muda de estudo para estudo, de desfecho para desfecho. Ainda outra coisa que vocês podem ver por aí é exatamente o que aconteceu no nosso exemplo da apendicite lá no início. O delta escolhido era a diferença entre um tratamento e outro, diferença entre cirurgia e antibióticos, que podia ser no máximo 24%. Em vez de um gráfico de risco relativo, que é a razão entre duas taxas, tem um gráfico de diferença entre duas taxas. Mas a lógica é a mesma. Então agora vamos partir para o P. Vocês lembram dos gráficos no início?
Digamos que nesse estudo se definiu um alfa de 0,05. Aqui, o que determina o resultado é a relação do intervalo de confiança com a linha da nulidade, certo? Então, se eu encontrei o ponto A, que está na parte do gráfico que sugere que a intervenção é melhor que o controle, e o intervalo de confiança não cruza com a nulidade, eu tenho uma segurança razoável de que o meu resultado tem significância estatística, ou seja, que eu não encontrei essa superioridade ao acaso. Nesse caso, eu teria um P menor que 0,05. O ponto B também está na parte do gráfico que sugere que a intervenção é melhor, certo? Mas o intervalo de confiança dele cruza com a nulidade, então eu não tenho certeza de que eu não encontrei esse resultado devido ao acaso, e provavelmente vou ter um P maior do que 0,05. Mas em todas as variações de gráfico que a gente viu de não inferioridade, o que determina o resultado é a diferença entre o delta e a estimativa de tamanho de efeito, né? Tamanho de efeito que nesse gráfico é um risco relativo de cura. Então, se eu encontro qualquer um desses pontos, meu resultado tem significância estatística, porque como o intervalo de confiança não cruza o delta, eu tenho uma certeza razoável de que eu não encontrei essa não inferioridade devido ao acaso. E por isso meu P vai ser menor do que 0,05. Já se eu encontro esse ponto com intervalo de confiança que cruza o delta, não tenho significância estatística, então o P deve ser maior do que 0,05. Então, resumindo tudo que a gente conversou até agora, não esqueçam que os mesmos vieses de um ensaio clínico de superioridade, como seleção, confusão, podem estar presentes no ensaio de não inferioridade. Lembrem também do risco de perdas consecutivas de eficácia, ou de perdas de eficácia em cascata. Sobre os gráficos, vocês podem ver muitos tipos de gráficos por aí, então gastem tempo decifrando os eixos de cada gráfico. Mas, de modo geral, vocês podem se guiar por essa tabela aqui, é o mais comum de achar num estudo de não inferioridade. Claro que também é muito bom vocês entenderem o que significa o valor P para interpretarem ele com confiança, mas essa regrinha deve ser o suficiente para os estudos mais tradicionais. Então, se eu tenho um estudo de superioridade e o meu P é menor que 0,05, isso fala a favor de a intervenção ser superior ao controle nos estudos de superioridade e também fala a favor de o tratamento alternativo ser não inferior nos estudos de não inferioridade. Mas tem uma coisa que vocês vão lembrar dessa videoaula inteira, eu quero que seja a importância de justificar a escolha do delta. Os estudos de não inferioridade normalmente são usados para determinar se uma intervenção está dentro de limites aceitáveis de eficácia comparado a outra intervenção. Agora, o termo aceitável é totalmente relativo. Então, sempre procurem a justificativa da margem de não inferioridade e decidam se concordam com ela ou não. No nosso exemplo da apendicite, como eles justificaram aquele delta de 24%? Eles explicaram que, baseados em estudos antigos, eles esperavam que a eficácia da cirurgia seria 99% e que a eficácia do antibiótico seria em torno de 75%. Então, a diferença entre eles ficaria em torno de 24%. E aí, o que vocês acham? Essa explicação justifica por que uma diferença de 24% seria boa o suficiente para embasar o uso de antibióticos em apendicite aguda não complicada? Para mim, não foi uma explicação muito satisfatória. E isso, infelizmente, é o que acontece em boa parte da literatura de não inferioridade. Essa revisão sistemática, publicada no BMJ em 2016, analisou 168 ensaios clínicos de não inferioridade publicados só em revistas de alto impacto, só fatores de impacto maior que 10. O que eles encontraram foi que 46% dos estudos não davam qualquer justificativa para a escolha da margem de não inferioridade. Eles também analisaram outros aspectos do reporting desses estudos de não inferioridade e concluíram que foi inconsistente e frequentemente não seguiam recomendações dos guidelines de estatística, até porque existe pouca concordância entre os próprios guidelines de estatística sobre qual é a melhor forma de conduzir a análise e de reportar os resultados. Eles terminam a revisão sistemática pedindo que os autores descrevam seus métodos e a escolha do tipo de análise com mais clareza. Então, em resumo, para vocês, sejam céticos. Leiam cada estudo com carinho, porque a literatura de não inferioridade é reconhecidamente difícil de navegar. Essas são as referências que mais contribuíram para a elaboração da videoaula, e aqui tem mais algumas que também foram usadas. Qualquer dúvida, me mandem um e-mail, sugestões também são bem-vindas.